Eu sou o Dr. Valdiner Alves da Silva, advogado criminalista e também membro do Departamento de Cultura da UAB de São Paulo. Eu recebi um convite do Dr. Alexandre Rolo para que nós fizéssemos um vídeo falando sobre este período desta pandemia. Nós iremos falar com você sobre o Tribunal do Júri, se o Tribunal do Júri está funcionando, se está em atividade ou não em atividade. Nós temos a orientação do Ministério da Saúde que fiquemos em casa, não haja uma aglomeração de pessoas e muito menos que as pessoas transitem em vias públicas para que não colabore, para que este vírus possa disseminar como é de uma alta letalidade e também uma fácil disseminação, de uma fácil contaminação. Então, a orientação do órgão da saúde, do Ministério da Saúde, é de que as pessoas fiquem em casa, não transitam, para que possa colaborar com que venha cessar esta carreira deste vírus. Neste mesmo sentido, o Tribunal do Júri, como é um órgão do Poder Judiciário e que também depende muito que as pessoas participem, que a sociedade participe deste julgamento. O julgamento do Tribunal do Júri tem a participação da sociedade como jurados. Os jurados são em números de 25 convocados para que dos 25 possam ser sorteados 7 jurados. Dos 7 jurados que viriam compor o conselho de sentença. Então, para que haja um julgamento do Tribunal do Júri, é necessário que também se haja uma aglomeração de pessoas. É o que vem contrariar a orientação do Ministério da Saúde. Por esta razão, o Tribunal do Júri está também suspenso. Aí vai perguntar-se, está suspensa toda a atividade da Justiça? Não. A Justiça está funcionando regularmente naquilo que é possível ser feito de forma administrativa e também de forma de julgamentos online, de julgamentos digitais, onde o processo tramita normalmente e o seu trâmite é possível ser decidido de uma forma digital. O que não ocorre com o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri precisa que pessoas da sociedade, pessoas das classes sociais que estejam ali alistadas numa lista de jurados, uma lista em que todas estas listas são feitas no fim do ano, que vale para o ano seguinte. Então, desta lista geral, tem os nomes dos quais os jurados pessoas irão servir o Tribunal do Júri. E para que realiza o Tribunal do Júri, há esta necessidade de intimar estas pessoas, e estas pessoas teriam a necessidade de comparecer no Tribunal do Júri. O que iria aí ocorrer? Exatamente a aglutinação de pessoas, o que contrariaria a orientação do Ministério da Saúde, porque como este vírus é muito letal e muito facilmente transmissível, o Tribunal do Júri, então, tem que ser suspenso. Não pode realizar em razão desta, aspas, quarentena, que foi nos foi orientado para que ocorresse. O Tribunal do Júri é constituído de um juiz togado, de um promotor de justiça, de um advogado de defesa e de 7 jurados. Estes são
as pessoas que compõem o tribunal do júri. Agora, tem também as pessoas auxiliares, auxiliar da justiça, os auxiliares do juízo, que são os oficiais, os escrivães e também os policiais que dão segurança ao tribunal do júri. Além das partes terem as testemunhas de acusação, que seria em número de cinco testemunhas de defesa, e mais outras tantas quantas, se mais de um réu for a ser julgado. Neste sentido, o que vai acontecer? Acontece que não é só estas pessoas que vêm para o tribunal do júri. Para o tribunal do júri também vêm as famílias das vítimas, ou da vítima, ou a família do acusado ou acusados. Ou seja, então imagina que seja os participantes um grande número de pessoas dentro do salão do tribunal do júri, que não é aconselhável. Por esta razão, mais uma vez, eu venho afirmar aos senhores por que o tribunal do júri está suspenso. Só que tem um detalhe. Neste sentido, nós temos um grande problema. Qual seria este problema? O problema de réu preso. O processo do réu preso já está marcado para realizar o seu júri. O processo está saneado para que seja julgado. Só que com a pandemia, com esta circunstância toda que envolve a sociedade, inclusive o Poder Judiciário, não se vai contrariar a ciência, não se vai contrariar os órgãos de saúde. Por quê? Estes órgãos de saúde legislaram no sentido o seguinte, que só e apenas e somente as atividades necessárias, as atividades que não pode parar, que seria farmácias, hospitais, policiais, bombeiros e também pessoas das quais trabalham na área da alimentação, do suporte a trazer a alimentação para a sociedade, para os supermercados, enfim. São pouquíssimas pessoas que transitam no seio da sociedade, nas ruas, nas cidades e também em todo o país. Neste sentido, faz-se com que o tribunal do júri esteja suspenso enquanto durar esta determinação. Mas e o acusado? Acusado preso. O acusado que estaria para ser julgado e está preso. E preso por muito tempo. O seu processo demorou a ser saneado para ser julgado. Como é que fica esta situação? Assim que passar esta pandemia, assim que passar esta fase, será o juiz presidente do tribunal do júri, ele com absoluta certeza deva vagar a pauta para que venha substituir, se tiver neste julgamento um acusado pautado, um acusado solto, e que ele não esteja magiando a fase da prescrição, o que o juiz poderá fazer? Faz com que este julgamento já agendado, marcado para ser julgado, transfere este julgamento para uma vaga na pauta distante,
ou seja, para vários meses posteriores, e encaixa aí o acusado, que seria aquele acusado que não foi julgado e é um acusado preso, que tenha urgência de ser julgado. Este acusado passa a ocupar esta primeira vaga da pauta. E no tribunal do júri, por que não se pode fazer o tribunal do júri? Porque o julgamento, ele é muito pessoal. O julgamento no tribunal do júri não é como os julgamentos de instâncias colegiadas superiores. Essas instâncias dos quais o processo pode ser julgado de forma digital, de forma online. No caso do tribunal do júri, formado o conselho de sentença, o promotor vai trazer a sua tese de acusação e a defesa vai trazer a sua tese de defesa para ser apresentada aos jurados. Isto é muito próximo, isso é trazido no calor da emoção, no calor da razão, no calor da apresentação da verdade de cada um daqueles que entenda que as provas processuais teriam aí trazido os seus efeitos para ser mostradas para os jurados. E os jurados irão avaliar a prova material, a prova oral, a prova pericial, ou seja, o seu conceito de provas, os seus elementos, os elementos em que trazem o convencimento do jurado, se ele irá tender para atender à acusação ou pender para a defesa e atender o interesse do acusado. O que isto iria discorrer? É que, voltando um pouco, também temos que atender àquela fase instrutória em que iria ouvir o acusado, as testemunhas, ou seja, vamos inverter. Hoje a lei determina que as testemunhas de acusação são ouvidas primeiro, posterior às testemunhas de defesa e posterior à oitiva de todas as testemunhas, o interrogatório do acusado. O acusado pode ser interrogado ou não interrogado, ele vai depender da vontade dele, se ele desejar falar, se ele desejar se defender, ou no caso, se tentar justificar o que aconteceu, expor para os jurados o que ele entende que aconteceu em seu benefício. Às vezes nem é só isso que acontece. Tem acusados que chega ali na frente dos jurados e confessa tudo. Confessa a sua culpabilidade, confessa que ele praticou o ato, que ele foi culpado e que ele matou aquela pessoa porque ele desejava matar. Ele sequer teve ou tem ali naquele instante, estando preso ou solto, pouco importa. Ele confessa o crime e daí, óbvio, sem sombras de dúvida, beneficia a acusação. Quem ganha terreno aí é o Ministério Público. Por quê? Porque ele está dando elementos e dando com clareza, com emoção, para que os jurados entendam que ele não tinha razão para praticar aquele crime. Então, neste caso, o acusado, ele resolve a falar, embora ele tenha o direito constitucional de ficar em silêncio, de não responder às perguntas. Ele poderá também responder apenas e somente às perguntas da defesa e não responder às perguntas da acusação. Isto se as respostas da acusação viessem lhe prejudicar. Entendo eu particularmente, como advogado do Tribunal do Júri,
entendo que o acusado não deva nunca deixar de se defender. Ou seja, para quando vir para o plenário, já esteja ele sabendo o que vai falar, adequado, bem adequado, afinado com a tese da defesa. Não é o defensor que vai dizer para ele o que ele tem que dizer. Ele tem que se sentir à vontade de dizer o que ele entende que é de seu interesse. Só que a defesa, no mínimo, deva esclarecê-lo que a tese de defesa caminha em determinada circunstância, em determinado sentido. Ele pode negar a autoria e o defensor pode tanto defender a tese de negativa de autoria, quanto se tecnicamente o Ministério Público, o Estado, o acusa de que ele teria praticado o crime e não em estado de legítima defesa. Ou seja, neste sentido aí caracteriza a negativa de autoria, que seria a tese do acusado, e também